Oi, gente, eu vou dar continuidade à série de vídeos onde nós estamos gravando a resolução da P2 do professor Renan e eu vou resolver a questão 4, essa daqui. Bem, projete uma máquina de estados com uma entrada X e uma saída Z, e a saída Z deverá ser 1 apenas quando os 7 últimos valores de X forem iguais à sequência, essa sequência aqui, e considere o bit mais à esquerda o primeiro bit. Um sinal de clock indica quando o novo bit de X deve ser lido. Além disso, quando a saída for Z igual a 1, a máquina reseta no próximo ciclo de clock. Isto é, começa a procurar uma nova sequência, não importando qual seja a entrada nesse momento. Sempre que a entrada X estiver errada, a máquina deve resetar. Ok, dadas essas informações, a gente vai primeiro determinar a tabela de transição de estado e saída. Bem, essa tabelinha ela tem um formatinho bem, um formato clássico, então eu vou primeiro escrever esse formato, que é o de estado, o estado atual, onde nós estamos, o estado onde nós estamos, um próximo estado, dado o estado em que eu estou, para onde eu vou. Esse estado depende, no nosso caso, da variável x, que é a nossa entrada. Como só tem x, então esse x só vai admitir dois valores, ou ele é zero ou ele é um. Aqui. Nossa, ficou bem. E a saída, que é Z. Bem, para começar a montar, completar essa tabelinha de transição de estado e saída, a gente tem que primeiro entender como a gente vai fazer essa construção dessa máquina de estados. Bem, a gente quer que essa saída seja 1 apenas quando os sétimo últimos valores de x forem iguais a essa sequência de 1, 0, 1, 1, 1, 1 e 0. Então, para cada um desses valores que a gente quer que tenha acontecido antes, a gente vai usar um estado diferente. Fora esses sete estados, que aqui a gente tem 7 bits, a gente vai usar um estado a mais, que é um estado de init, que seria um estado onde a gente ainda não tem nenhum número da nossa sequência. Então, se você recapitulando, a gente vai montar uma máquina de estados no total com 8 estados. Um estado onde a gente ainda não tem nenhum valor dessa sequência. E para cada valor dessa sequência, a gente vai utilizar um estado diferente. Então, a gente vai ter um estado de init, onde a gente tem os 7 bits ainda vazios, a gente não tem nenhum valor da nossa resposta. Eu vou chamar de R os outros estados, então a gente vai ter um R1, onde a gente botou o primeiro bit, que é 1, um R2, onde a gente colocou um zero. Eu vou dar continuidade porque, tipo assim, se ele tá no R2, então ele já passou pelo R1, então a gente já sabe que o primeiro foi 1, e no R2, o segundo foi zero. No R3, a gente vai ter, já vai ter passado esses dois, e a gente vai ter mais um, que é o 1. E a gente vai fazendo isso para todos, que é 1, 1, R5, 1, 0, 1, 1, 1, R6, 1, 0, 1, 1, 1, 1, e o estado R7, onde a gente já vai ter todos os números da nossa sequência. Então, essa aqui é a lógica que a gente vai dos estados. A gente tem um estado onde ainda não tem nenhum número da sequência, onde tem o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar aos 7 bits da nossa sequência. Então, entendendo isso aqui, fica muito simples agora a gente montar a nossa tabela de transição. Porque a gente sabe quem é, porque a gente. Pera, eu vou separar aqui, fica mais organizado. Aqui, ó. Porque a gente vai ter um estado. A gente vai estar em um estado. No caso, eu vou fazer aqui nessa ordem daqui. Então, ó, a gente está no estado init. E a gente sabe que a cada batida do clock, um valor de x deve ser lido. Então, se a gente tiver o valor de zero e o clock bater, esse não é o número da sequência que a gente quer. E como o texto diz aqui, ó, sempre que a entrada x estiver errada, a máquina deve resetar, a gente vai resetar essa máquina para o começo, que é o init, onde a gente não tem nenhum número certo ainda. Então, se o estado for de init e a entrada for zero, a gente vai voltar para o init. Porque não é o número que a gente quer, não é o número da nossa sequência. Agora, se esse valor de x for 1,
Isso é o que a gente quer. Então, a gente vai para o estado de R1, porque a gente já tem o primeiro bit da nossa sequência. Agora, se a gente estiver no estado, eu ainda não vou completar esse Z, porque no final vocês vão ver, é basicamente que ele é quase todo zero. Então, agora a gente está no estado 1, no estado R1, onde a gente já tem o primeiro número da sequência. Agora, se a gente colocar zero na entrada e o clock bater, é justamente o que a gente quer, que é o bit zero, que é esse o segundo número da nossa sequência. Então, a gente vai parar no estado de R2, que é os dois primeiros bits da nossa sequência. Se for um, não é o que a gente quer. Então, vai estar errado e vai resetar a máquina. E a gente vai escrevendo essa lógica. R2, agora, a gente quer que o terceiro bit seja um. Então, se na batida do clock x for um, a gente vai parar no estado de R3. Se não, a gente para no estado de init. E a gente vai completando a tabela exatamente dessa maneira. R4, R5, R6 e R7. Aqui. Então aqui no estado de R3, a gente tem esses três. E se a gente tiver um zero, a gente vai voltar para o init. Porque a gente está aqui, R3. A gente já tem esses três valores aqui. Se a gente quer que o próximo seja um. Então se ele for um, ele vai parar no R4. Aqui. Se não, volta para o init. Agora a gente está em R4. O próximo valor a gente também quer que seja um. Então, se for zero, volta para o init. Se for um, é justamente o que a gente quer. Ele vai entrar no estado R5. Agora, no estado R5, a gente quer que o próximo seja um. Então, se for zero, vai resetar a máquina, igual aqui fala. Se for um, vai entrar no estado R6. Agora, no estado R6, a gente quer que o próximo número da sequência seja zero. O próximo bit da sequência seja zero. Então, se for zero no R6, isso vai me levar para o estado R7, onde o último bit é zero. Se não, vai me levar para o estado de init. Agora, a gente tem no R7 uma situação diferente, ó. A saída Z deverá ser um apenas quando os sete últimos valores de x forem iguais à sequência. Então, se a gente está no R7, quer dizer que é essa sequência já. Então, a saída vai ser um, o que implica que se só aqui é um, todas as outras eram zero. E além disso, quando a saída for igual a um, a máquina reseta no próximo ciclo de clock, não importando qual seja a entrada nesse momento. Então, para a gente não importa se o x é zero ou se o x é um. Assim que a máquina está no estado R7, o clock vai bater e essa máquina vai para o estado de init, apesar do valor de x. Então é isso. A questão A. Essa aqui é a nossa tabela de transição de estado e saída. A gente tem o estado atual, para onde o próximo estado vai ser dependendo de x, e qual é o valor da saída dependendo desse estado que a gente está. E agora, na questão B, a gente vai desenhar o diagrama de estados, que é basicamente uma versão gráfica, eu diria, dessa tabela de transição. Vai ficar muito mais fácil de observar o que está acontecendo. Ó, a gente começa. Inclusive aqui está escrito A, né? É, realmente. B. Determine o diagrama de estados. Aqui, ó. Se a gente estiver no estado init, se o x for zero, ele vai continuar no estado de init. Está muito para cima, né? Aqui. O estado, ele vai para o estado de init, se for x igual a zero. Se o x for igual a um, ele vai parar no estado R1. Aqui. Agora, R1. Se for x barrado, ele vai parar no estado R2. Aqui, ó. Se eu estou no estado R1. Se o x for zero, ele vai para R2. Ah, é, gente. Desculpa que eu esqueci do valor, né? Se, ó, no estado de init, se o x for zero, x barrado, ele vai vir para o estado de init. Se ele for x, ou seja, se ele for um, ele vai para o estado de R1. E agora aqui no estado de R1, se o x for barrado, ele vai ir para R2. Se o x for um,
ele vai ir para o estado de init. Estando no estado de R2, aqui também vai para o estado de init. Puxei a seta errada, né, gente? Foi mal. Voltando aqui, ó, para R1. Aqui, se for X. Agora, estando no estado de R2. Se o X for barrado, ele vai vir para o estado de init. Se não, ele vai vir para o estado de R3. R3. E R3, esse R2 até o R5, eles são basicamente no mesmo formato. Ó, se for X barrado, ele vai vir para o init. Se for X, ele vai para o próximo estado. Então, R3, se for X barrado, vai vir para init. Se não, ele vai vir para R4. E R4 também vai vir para o init se... Acho que eu vou encaixar a seta aqui, ó, pronto. X barrado. Se, se não, ele vai vir para o estado de R5. Ó, R5 também é o mesmo formato. Se o x for zero, ele vai para o init. Se ele for 1, ele vai vir para o estado de R6. Agora, no R6, ó, a gente pode ver como o comportamento é diferente. Se o x for barrado, ele vai vir para o estado de R7. Se o valor de R6, se em R6 o valor de x for 1, aí ele vai para o estado init, que é barrado. E no R7, a gente tem também uma coisa diferente, ó. A saída é 1. Então a gente escreve aqui embaixo, ó. Z igual a 1 dentro de R7. E no estado de R7, não importa o que aconteça com a entrada. Vai bater o clock e aqui vai ser init. Então aqui a gente coloca 1. E é isso. Essa questão ela é bem direta. É só vocês fazerem a tabela de transição e esse diagrama de estados. Que é basicamente exatamente o que está aqui, só que de uma maneira gráfica, que a gente consegue ver exatamente o que acontece de maneira bem mais simples, ó. R3, se for 1, R4, R3, se for 1, R4, se for zero, X, ele vai pro init. Exatamente o que tem escrito aqui. É isso, gente. Bem direto.